Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, 5 horas da tarde. E você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: cantor nazi tenta lacrar e é cancelado por bolsonaristas. É nazi com S, tá, Brasil? Que é o nazi do Ira. Essa história rendeu pra caramba. Nossa, rendeu pra caramba. E aí vocês me pediram nas redes sociais para fazer. Eu tô trazendo esse tema porque vocês pediram. Vocês podem pedir o tema que vocês quiserem. Aliás, já aproveita que tá aqui, curta, comente, compartilhe, já deixa um comentário de qual é o tema que vocês querem ver aqui, que eu tenho o maior prazer em trazer para vocês e sempre daquele nosso jeito. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião, mas antes de opinar eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: cantor nazi tenta lacrar e é cancelado por bolsonaristas. É nazi com S. E mas não foram só os bolsonaristas que cancelaram e papapá. Não foi, mas eu achei que esse título ia atrair mais pessoas. Mas eu vou explicar tudo direitinho aqui, porque quando você fala por bolsonaristas, o cara que cancelou e não é bolsonarista, ele vai querer vir aqui explicar. Ninguém quer ver as coisas mais. A pessoa não quer ver, a pessoa quer corrigir. Se é para corrigir alguma coisa, aí aparece um enxame. E como os bolsonaristas também cancelaram, errado não tá. O fato é que ele foi cancelado por um monte de gente. Porque ele achou que estava nos anos 70, ele achou que ele era jovem, ele achou que ainda o movimento punk tá aí, que ele faz parte do movimento punk e foi lá falar de política. E aí deu ruim. Mas a história é a seguinte, verdade seja dita. Não foi ele que começou a falar de política. Teve uma batalha de vaias no show. Um pessoal falando sem anistia e um pessoal vaiando quem estava falando sem anistia. Porque tem alguns shows em que o povo tá puxando coro de sem anistia. Só que é mais show do Caetano Veloso. Aí o do Ira. O que é um show do Ira? Eu não sei, porque eu não tenho nem idade para ter ido em show do Ira. Não tenho nem idade. Mas enfim, vamos adiante. O pessoal da terceira idade está se digladiando na rede social e na vida, não é verdade? E aí o que acontece? Puxaram de um lado sem anistia e o outro vaiou e o nazi resolveu se meter no meio. E aí agora ele virou um ídolo dos influencers de esquerda, que estão postando isso aqui. Nazi com S expulsa nazi com Z. Minions vaiam banda Ira e passam a maior vergonha. Vamos ver o episódio. O que é que aconteceu? Vocês que estão vaiando, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que acompanha o Ira, mas nunca entendeu o Ira. Nunca entendeu o Ira. Tem gente que acompanha a gente, é reacionário. Entendeu? Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Por favor, vão embora. Embora da nossa vida. Entendeu? Não apareçam mais em shows, eu compro nossos discos. Não apareçam mais, é tudo que eu faço. O cantor nazi com S deu uma entrevista hoje a um programa de rádio muito conhecido, lá da Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul isso repercutiu muito, porque ele teria shows lá que foram cancelados. E ele explicou dessa maneira o que é que aconteceu ali. Vamos ver na tela. O Ira estava tocando em Contagem, cidade próxima a Belo Horizonte. Quando em um determinado momento do nosso show, o público se manifestou sem anistia. Eu também que sou contra a anistia, como a maior parte dos brasileiros, segundo todas as pesquisas, né, me manifestei também nessa opinião. E quem gritou isso foi 80% da plateia em Contagem. Eu me solidarizei, porque é minha opinião e da banda, inclusive, é bom que se ressalte isso.
eu não passei à frente da banda. Sendo que um grupinho lá atrás, sabe? Como o Filipão, sabe o Filipão que vocês tanto amam? Ele não falava que no Palmeiras tinha a turma do amendoim? Do amendoim, que isso aí. Atrás dele lá, Isso. caiu os amendoim, ele ficava... Uma turma do amendoim deu uma vaia sobre a manifestação do público, da maioria do público. E eu me solidarizei, porque por mais que todo mundo tenha direito de expressão, e tem mesmo, eu quis ser, vamos dizer, sommelier de vaia ao meu público, né? É um bom Isso tem uma cara. coisa que já está na minha... como dizia o meu grande ídolo, Leonel Brizola, aquele nó rotundo que tem dentro de ti, entendeu? aquele não rotundo que tem dentro de ti, né? E uma coisa que me incomoda muito nesses tempos, eu falei, gente, eu acho que tem gente que não entende as músicas do Ira, não entende a história do Ira, e realmente eu acho que eu não me fiz claro. Nesse ponto eu faço meia-culpa. Eu não mandei ninguém embora, mesmo porque ninguém foi embora. Eu quis dizer, esse tipo de público reacionário, entendeu? Que está representando alguém, que eu não quero nem citar o nome, porque todo mundo já sabe quem é, está parando a pauta brasileira das necessidades nesse mundo em crise sem precedentes, para tentar salvar a própria pele. Eu falei, esse público não nos representa, por favor, não consumam mais nossa música. Não precisam vir no nosso show, etc. e tal. E o público veio abaixo de novo a meu favor, correto? O show continua normalmente, gente, entendeu? Eu depois, eu fiquei 1h30 atendendo o público, uma fila quilométrica, entendeu? Aberto até alguém que discordasse de mim, ninguém discordou, veio lá, pá. Muito me surpreendeu toda essa repercussão que deu no Sul, porque eu não citei o Sul, eu não falei do Sul. O Sul é independente, viu, gente? Uma coisa que eu quero deixar bem clara. Aquele meu discurso foi aos reacionários, aos fascistoides, entendeu? Eu respeito e tenho muitos amigos que são de direita, que são conservadores, tá? E isso a gente dialoga, né? Aqui, ó, pegando um ponto do que ele falou, que a maioria dos brasileiros é contra a anistia. Pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 7 de abril, aponta que 56% rejeitam uma eventual anistia, 37% defendem, 6% afirmam não saber e 2% são indiferentes. Aí, quando você pergunta isso sobre 8 de janeiro, da anistia o pessoal é contra, mas se a pena está elevada, aí muda. 34% consideram que as sentenças são adequadas. 36% acham que deviam ser menores. Acham que a pena está exagerada. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao que aconteceu depois dessa coisa toda do Ira. Tem aqui este aviso do Acústico 20 anos, o acústico deles da MTV. Eu nem vou falar mais de acústico, nem MTV existe mais, eu não vou nem entrar nesse tema aqui, tá, gente? Vamos adiante ao que está acontecendo aqui. A produtora dos shows que colocou. Informamos que, devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não temos outra alternativa a não ser os cancelamentos dos shows na cidade de Jaraguá do Sul, Blumenau, Caxias do Sul e Pelotas. Recebemos inúmeros pedidos de cancelamento de ingressos adquiridos, desistência de patrocinadores e o risco, claro, de não progressão das vendas até as datas dos shows. Lamentamos o ocorrido. Somos uma produtora com mais de 30 anos de mercado e nosso principal patrimônio é o público. E este deve ser muito bem tratado por nós produtores e pelos artistas, que deveriam subir ao palco apenas para apresentar suas músicas e talentos. A felicidade desse produtor com o Nazi, até o cachorro latiu aqui, revoltou. A quem adquiriu os ingressos antecipadamente, os valores serão automaticamente restituídos conforme as formas de pagamento realizadas diretamente pelo sistema de ingressos no prazo de até 30 dias. Tá? E o produtor restituindo o dinheiro. E aí, comentários na internet. Vamos a um comentário de um crítico musical que o pessoal ouve muito, que é o Regis Tadeu. O que será que ele acha? Eu vou deixar uma coisa muito bem clara aqui e eu espero que isso entre na sua cabeça de uma vez por todas. Artista de esquerda, de direita, de centro
tem sim o direito de dizer o que pensa, inclusive em cima do palco. Aliás, principalmente em cima do palco. Se você acha o contrário, meu amigo e minha amiga, então você entendeu tudo errado a respeito de música, a respeito de arte e a respeito do mundo. Vamos começar pelo óbvio. O Nazi é um artista, assim como o Roger do Ultraje a Rigor também é. Isso significa que, goste você ou não, ambos têm todo o direito de abrir as suas respectivas bocas e dizer o que eles pensam, inclusive em cima do palco, independente se eu ou você a gente concorde com isso ou não. É isso mesmo. Palco não é púlpito de igreja, palco não é reunião de condomínio e muito menos palanque de vereador picareta. Aliás, vereador picareta é uma redundância, né? Vereador picareta querendo reeleição com a promessa de asfaltar a rua da sua tia. O palco é o espaço onde o artista se expressa. E isso inclui a porra da opinião dele sobre o mundo. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu. Então, vou recapitular. E eu espero que, mais uma vez, isso realmente entre dentro da sua cabecinha. Artista tem sim o direito de dizer o que pensa, não importando o seu pensamento político. É inacreditável a quantidade de gente que paga ingresso, se desloca até uma casa de shows, compra camiseta da banda, compra disco e, surpresa, descobre que o artista tem opinião. Né? Oh, meu Deus, que choque, né? Meu amigo e minha amiga, o palco não é uma peça de Lego onde tudo é bonitinho e padronizado. É um espaço de expressão. E expressão envolve, surpresa, opiniões. Sim, aquelas coisas que às vezes vão contra aquilo que você pensa. Você tem que lidar com isso ou você vai ficar em casa vendo o Datena. O Brasil é o único lugar do mundo em que o sujeito compra ingresso para ver um show e depois reclama que o artista deu opinião. Meu amigo, minha amiga, vá assistir Desenho da Galinha Pintadinha se você quer neutralidade absoluta e inofensiva. Agora, não venha pagar de ofendido porque o vocalista de uma banda de rock fez um comentário político, seja ele de direita, de esquerda, de centro ou o raio que o parta. Isso mostra, no mínimo, ou você não conhece a banda que você foi assistir, ou você é um cara intelectualmente desonesto. Se você é desses que reclama quando o artista fala algo que você não gosta, você não está defendendo liberdade de expressão. Você só quer um eco da sua própria ignorância, da sua própria opinião. Surpreendeu? Surpreendeu. E agora vamos ao comentário do Rômulo Brito, que é policial do podcast Fala Guerreiro, de lá do Rio de Janeiro, onde eu já tive a honra de ser entrevistada. Ele faz uma ponderação que eu considero interessante, eu gostaria que você ouvisse. Tem gente que acompanha o Ira, mas tu que entendeu o Ira. Tem gente que acompanha o Ira, é bolsonarista. Isso não tem nada a ver, gente. Não apareça mais, eu vi tudo que eu faço. Eu sou um dos maiores fãs do Ira, cara. E assim, eu acho que o Nazi foi muito infeliz nisso aí. E ele tá pagando o preço desse comportamento. Muitas pessoas não conseguem separar o artista da pessoa física, dos posicionamentos ideológicos dessas pessoas. Mas eu fiquei triste, porque eu gosto da banda. E ele tá pagando um preço que eu acho justo, de alguém que foi idiota. O cara compra ingresso pra assistir o show. Informamos que, devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não temos outra alternativa a não ser os cancelamentos dos shows. Essa produtora vive de vender show, cara, vive da venda dos ingressos. Acho que é 3LM Produções, tá corretíssimo, cara. Infeliz foi o Nazi, por irresponsabilidade dele, várias famílias deixaram de receber o dinheiro daqueles shows. E alguns artistas ainda não entenderam isso. Pra mim, se você apoia político, porque você tem interesse em um incentivo financeiro, você não se garante como artista. E agora, o Nazi tá sofrendo as consequências de não ter se garantido como artista. Meu irmão, banca essa parada. É tudo que eu te desejo. Eu não te desejo mal, não, mas banca agora. Você e a sua banda inteira que não foi capaz de te conter. A opinião sempre abalizada, sempre ponderada do comediante Cássio Zogro. O vocalista do Ira chama-se Nazi.
Já cantou Não Quero Ver Mais Essa Gente Feia, Quero Ver Gente da Minha Terra. E agora posa de justiceiro social. Quando é a direita, chamam de apito de cachorro. E quando é a esquerda, é só crítica social. Bom, a produtora, que já postou aquele pistolaço, né? O cara postou pistola com o cara. Porque o problema, gente, aqui não foi a opinião que o cara deu. O cara vira e fala, não quero mais vocês no meu show, mas também não devolveu o valor do ingresso, não é do bolso dele que sai. Todo mundo quebra junto. Aí o produtor ficou pistola. Aí publicou uma outra coisa, vamos dar uma lida aqui. Informamos que devido aos últimos acontecimentos envolvendo a banda Ira, não tivemos outra alternativa a não ser comunicar que o show Ira Acústico 20 anos, que estava programado para o dia 8 de novembro, sábado, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, irá ocorrer normalmente. E a previsão é de casa cheia, viu? Somos produtoras com anos de mercado e o nosso principal patrimônio é o público, aí entre parênteses, que vai ser muito bem tratado por nós e pelos artistas, com um show de rock nostálgico. A banda sobe ao palco do Araújo Viana para mostrar suas músicas e seus talentos, comemorando 20 anos de um dos álbuns mais vendidos da história do Brasil. Aos mais de 1.500 fãs do Ira que já compraram ingressos antecipadamente para o show, nosso muito obrigado. E aos que não adquiriram ainda, corram, porque a venda está a todo vapor. Você pode adquirir o seu através da Simpla até 12 vezes sem juros no cartão. E aí eu vou trazer um comentário sobre o mercado desse cara que é o rei dos ANCAPs, canal Ancapso, na tela. Os caras apelaram para fazer, criar polêmica na internet, achando que isso vai melhorar. Pode melhorar para esse show, pode ser que melhore realmente, mas o prejuízo ao longo prazo vai ser grande, porque, de novo, o que os caras querem vender, o que os caras teriam que vender, é um show de rock bacana, fazer um bom show de rock sem entrar em política, sem entrar em complicação e outra coisa. Ao levar a coisa para o lado da política, eles garantem que vão ter público de esquerda. O público da direita eles perderam, né? E o público da esquerda eles vão ter, beleza, ótimo, excelente. De repente o público da esquerda costuma, dá para encher o pessoal aí, encher os públicos e coisa e tal, mas é o que eu aviso para vocês. Quem tem dinheiro é a direita, meu amigo. A esquerda é um pessoal multimilionário, muito rico, é a elite aristocrática socialista de Brasília que é de esquerda. Ok, eles têm dinheiro para comprar ingresso, mas são poucos. E tem a galera pobre que não tem dinheiro para comprar ingresso, que é a esquerda. É o que sobrou para a esquerda nisso daí. Lá em Porto Alegre vai ter lá a galera, professor de universidade pública, vai ter a galera esquerdista que talvez encha esse coisa deles aqui. Mas é uma atitude suicida de qualquer forma. Eles deveriam se comportar pela música, deveriam prezar por fazer a música e respeitar o público, independente de ser de direita ou ser de esquerda. No que resolveram fazer isso daqui, estão tentando uma saída honrosa, que não, porque teve um show que não cancelou. Os outros todos foram cancelados, tá? Os outros todos que eram pela 3LM foram cancelados. E no final esse pessoal dizendo aqui, não, porque ironizou os bolsonaristas. Eu não vi ironizar o bolsonarismo aqui não, tá? Não falaram nada, ao contrário, ironizaram, deram uma cutucada no cara do Ira. Olha só, eles vão subir ao palco para mostrar suas músicas e seus talentos. Não vão falar de política. Né? Essa que foi a espetada não visível aqui nesse acordo, né? nesse coisa aqui. E vamos ver, assim, pode ser que encha a coisa do Ira, pode ser que encha, de novo, né? Vão ganhar com isso no longo prazo? Não, vão perder, porque quem tá indo pela política, não tá indo pelo show da banda. Então eu lamento muito, eles entraram numa espiral agora que só podem contar com o pessoal da esquerda. Boa sorte para eles, não tem nada contra o Ira não, eles têm o direito de ter o posicionamento político deles. O meu ponto só é esse, é uma burrice, né? E ele também já se meteu em encrenca comentando a posição política do Roger, do Ultraje a Rigor, de quem ele sempre foi amigo, com quem tocou junto e etc. Na tela também. Gostei. Não se meta comigo. Porque o Edgar é educado. Eu não sou. Quer dizer, eu sou até a página 2. Eu quebro a sua cara. Eu estou falando aqui ao vivo. Eu quebro a sua cara. Se algum... E quebra, é muito fácil quebrar a tua cara, viu? Porque você ainda faz shows. Abre shows. Por aí, por lá que eu tô. Quebro e quebro bem quebrado, viu? Aliás, eu voltei a jogar boxe. Aí, gente,
artista falando de política. Quem trabalha como política, como eu, há quase 30 anos, eu ouço muita gente falar: o artista não deve falar de política. Eu acho que deve, e eu dou ao artista falando de política o nome de stand-up comedy. É muito divertido. É muito divertido, principalmente quando o artista ele acha que ele sabe do que ele está falando. Se fizer cara de conteúdo, então, eu me acabo de rir. A pessoa levando aquilo a sério, como se ela soubesse, uma pessoa adulta. E aí, a título de comparação do quanto isso é engraçado, mas o cara não pode acertar às vezes? Pode acertar às vezes. Só que ele não tem uma modulação de quando ele está acertando e de quando ele está errando. Por isso que para quem é do ramo é tão engraçado ver artista falando de política. Vou trazer aqui uma base de comparação. Recordar é viver. 1979, o governador de São Paulo é Paulo Maluf. Ele quis fazer uma homenagem ao Ano Internacional da Criança e contratou a Orquestra Sinfônica Brasileira sob a regência do maestro Isaac Karabichevsky, um dos maiores nomes desse ramo no Brasil. Tinha obras de Carlos Gomes, que era a abertura de O Guarani, Tchaikovsky, Romeu e Julieta, e os prelúdios de Franz Liszt. E o ponto alto da noite, e que foi assim praticamente inacreditável, foi uma composição do Liszt que é para 6 pianos ao mesmo tempo. Onde você está querendo chegar? Calma, wait, que eu vou te mostrar uma coisa aqui. São 6 pianos ao mesmo tempo. Um que vocês conhecem, que é um pianista conhecidíssimo hoje em dia, que é o João Carlos Martins, Nelson Freire, Jacques Klein, outro conhecidíssimo, Arthur Moreira Lima, Antônio Guedes Barbosa, e quem é o 6º pianista? Paulo Salim Maluf. Oi, oi, oi. É inacreditável. Na tela. Mas ele toca bem essa obra do Liszt. Foram feitas algumas coisas para que ele ficasse com os arranjos e o grosso ficava com os pianistas profissionais. Mas assim, indiscutível que ele toca piano bem, porque ele estava com os maiores nomes do Brasil. Isso quer dizer que ele é um artista e que ele tem noção de palco? Recordar é viver, programa da Marília Gabriela, na TV Bandeirantes, na tela. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mais um coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força. Pois é, meus amores, quando eu vejo um artista falando de política, eu tenho a mesma sensação que você tem vendo Paulo Maluf cantar Amigo, do Roberto Carlos.
É aquela coisa que é um constrangimento quase doloroso, que a pessoa está levando aquilo a sério, mas a gente precisa dar risada. Não é verdade? Dito isso, o que é que você acha da história do Nazi? Ele foi cancelado, ele não foi cancelado, ele pediu, ele mereceu. E esse povo todo que não sabia nem o que era o IRA e que está debatendo isso com paixão nas redes, o que é que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. É a primeira vez que eu vejo Bolsominion cancelar um nazi. Gente, é demais, é demais. Que artista vai ser a favor de anistia para golpe de Estado? Sendo que a arte sofreu tanto na ditadura militar, nossos cantores foram perseguidos pela ditadura militar. É óbvio que eles serão sempre contrários. E os bolsominions, os bozoloides, não ficam falando que a esquerda é que cancela os outros? Quem que é o cancelador agora? O cantor teve a sua liberdade de expressão cerceada. Eles não são os paladinos da liberdade? A direita não briga pela liberdade de expressão? Tá lá. Ah, se expressou, nós vamos tirar seu emprego. Quem cancela é a esquerda agora? A gente sabe, aqui vem essa direitalha que está por aí, que é o mais puro suco do reacionarismo bozoloide. Mas não passarão, porque nós vivemos em uma democracia, nós somos maioria e vamos lotar o show do Nazi. Do Nazi com S, que é para isso que eu fiz o L. Faz o L. Ridículo o cantor achar que a plateia tem de ser insultada. Estão falando que isso foi cancelamento. Isso não é cancelamento. Cancelamento é o que a esquerda faz com as pessoas. O que está acontecendo aqui é que ele fez um pedido e o público aceitou. O tal do Nazi, que aliás vai saber por que tem esse apelido, deve ser um Free Palestine deles. Ele fez um pedido. Não quero que bolsonarista venha mais no meu show. E os bolsonaristas não apareceram. Resultado? Não tem show. Porque o bolsonarismo é a direita, que é a maioria do Brasil. Isso só não aparece onde? No Datafolha, na imprensa, que é o consórcio contra o Bolsonaro, e também na urna eletrônica, que a gente não sabe o que acontece. Na urna eletrônica, a esquerda vira a maioria. Mas ele vai ver agora quanto dói uma saudade. Insultou o seu público e está tendo o que merece. E olha, PT nenhum vai salvar o seu show. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que poucas coisas são mais engraçadas para quem entende de política do que artista falando de política. Principalmente quando ele faz cara de conteúdo, ele evoca aquela aura de superioridade moral, de quem está fazendo um gesto altruísta e fala uma batatada, como se entendesse aquilo. Eu rio sempre que artista fala de política. Muita gente me fala, não, mas artista não devia falar de política. Gente, deve porque é um stand-up maravilhoso. É demais, é delicioso, entendeu? Eles falam com a alma e invariavelmente falam batatada. Então é aquela risada que eu nunca sei mais se eu tô rindo de vergonha alheia, de constrangimento por ver um adulto que não tem a menor noção de estar falando sobre algo que desconhece. Porque adulto a gente sabe o que a gente conhece, o que a gente não conhece. Eu não vou me meter aqui a cantar para vocês. Se eu cantar para vocês, vocês têm todo o direito de dar risada. E a mesma coisa, o tal do Nazi. Quando ele resolve falar de política, todo mundo tem o direito de dar risada, porque é muito engraçado. É muito engraçado. E são senhores de idade que não têm a menor noção de que estão falando batatada.
Mas, enfim, a grande questão dele no show não foi o ter falado de política. Isso aí eu acho que até poderia passar batido. O problema é o cara, no show dele, virar para a plateia e falar: eu não quero mais vocês aqui, não venham aqui. E nem devolver o preço do ingresso. Porque isso eu já vi em show de comédia. Acontece muito, tem gente que enche as paciências, que acha que o stand-up está sendo feito para ele, interrompe toda hora. Eu já vi comediante falar: olha, é o seguinte, eu tô pagando ingresso para ele, dá o ingresso para ele de volta, restitui passagem que ele comprou para vir até aqui, Uber, o caramba, eu não quero no meu show. Ele poderia chegar e falar: ó, tô restituindo aqui do meu bolso, não venha no meu show. O problema é dizer não venha no meu show, porque não venha no meu show é uma coisa que a artista vai falar em situações muito específicas. Sei lá, eu já vi cantor falando em gente que estava batendo a carteira no show. Pega ele, eu não quero mais esse ladrão aqui, não sei o que, devolve o dinheiro dele. Pega o que ele roubou de celular, não sei o que. São situações muito específicas em que alguém na plateia está estragando o show. Aí a gente vê o artista, isso tem vários, se procura na internet vai ter vários. Agora, por posição política, falar não venham, aí é uma coisa que o público realmente fica pé da vida. E não é assim, eles falam: é uma banda punk, não sei o quê. Envelhecer é doloroso, né, gente? Eu também já fui rebelde. Depois de uma certa idade, não dá mais para ser rebelde. E olha, que eu já me dei conta disso e eu não tenho nem idade para ser fã do Ira. Não tenho nem idade para ser fã do Ira. Eu era muito criança, já não é da minha época. E eu já não tenho mais idade para ser rebelde. Você avalia esses senhorzinhos. Não tem, mas já passou da idade da rebeldia. E aqui o que a gente viu também é que a história não foi contada muito direito, né? Eu tô vendo muita gente muito revoltada, porque realmente se a situação fosse essa, seria como se ele do nada, ele chegou ou ele puxou um coro sem anistia, como outros estavam fazendo em seus shows. E que não foram cancelados porque não xingaram o público, né? Mas assim, o que rolou ali é que ele tentou mediar uma situação e foi se atrapalhando e insultou o próprio público. Por quê? Uma parte do público sozinha começou a gritar sem anistia, porque tem um monte de gente gritando em show. Só que aí outra parte foi lá e vaiou. E ele tinha N formas de se meter nisso. Só que ele resolveu se meter de duas maneiras, tomando partido de um lado e mandando o outro lado embora. E aí ele se ferrou, porque um monte de gente, patrocinador, isso e aquilo, falou: mano, não vou pôr dinheiro no show desse cara, ou então não quero mais ir ao show desse cara, o cara é bolsonarista, fala: não vou. E isso, assim, é normal, é do jogo. Supõe uma relação de consumo que tem uma empresa que ofende o consumidor, fala: não quero que você compre o meu produto. Tá bom, não quer, compra, não compra. A outra coisa é o movimento de gente desocupada, que não estava lá, não viu a cena, não é fã do Ira. Aliás, muitas vezes nem sabe quem é o Ira, não dá atenção nenhuma. E começou a virar um movimento na internet, porque estamos numa guerra cultural e não pode ver nada que o cara faça. Blá, 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 blá. Se você conhece alguém assim, dá um toque na pessoa para pedir ajuda. Dá um toque na pessoa, porque assim, a pessoa está em guerra cultural num sábado à tarde em Birigui com aluguel atrasado. Não está em guerra cultural, amor. Não está em guerra cultural. A gente está diante do quê? De artista tentando falar de política e fazendo pataquado. É só isso. E o público ficou pé da vida, quem tinha ingresso e se sentiu ofendido, falou: não quero mais comprar, beleza. O movimento que surge na internet, este sim, de cancelamento, é algo que eu vou pedir para você prestar atenção. Porque o que acontece? Dessa vez, tem motivo para falar mal do cara? Tem. O que eles vão fazer? Vão correr em enxame para falar mal do cara? Para quê? Para tentar dizer que as outras vezes em que eles cancelam também tem motivo. E a gente sabe que o único motivo para essa galera sair cancelando os outros é falta do que fazer e desejo de pertencer a um grupo podre moralmente e que deixa eles maltratarem pessoas sem sofrer as consequências. A gente sabe disso. Aí pega um exemplo de quando haveria em tese uma razão para tentar dizer: nós não cancelamos. Aqui não cola não, gente.
Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sugestão. O de hoje é uma sugestão. Vou colocar aqui, ó, o nome de quem me sugeriu. O Garimpeiro. Tá aí, Madá tem uma sugestão para o próximo Narrativas. O cancelamento da turnê do Ira por causa do nazi que expulsou o fã bolsonarista da plateia. Tá aí. Vocês pedem e eu faço para vocês. Então aproveita, pede, curta, comente, compartilhe. Hoje eu vou ficando por aqui. Amanhã estou de volta às 5 da tarde. Grande beijo e até lá.